O que a oftalmologia, o espiritismo, a princesa Nina Midvany e o Portsmouth Football Club têm em comum? O escocês Arthur Conan Doyle. Vamos conhecer um pouco sobre ele no terceiro vídeo da série sobre os grandes representantes do romance policial. A primeira curiosidade, claro, não poderia ser outra. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle é criador do detetive Sherlock Holmes, uma das personagens mais famosas da literatura mundial e uma das mais famosas de todos os tempos. Para se ter uma ideia, segundo uma postagem do Guinness Book de 14 de maio de 2012, a personagem já foi retratada 254 vezes e já foi interpretada por 75 atores. A fama é tamanha a ponto de eclipsar seu criador e fazer algumas pessoas acreditarem tratar-se de uma pessoa real, e não uma personagem literária fictícia. O detetive apareceu pela primeira vez na história Um Estudo em Vermelho, publicado pela revista inglesa Britain's Christmas Annual, em novembro de 1887. Para criar Sherlock Holmes, Doyle, aluno de um curso de oftalmologia, inspirou-se no Dr. Joseph Bell, seu professor de medicina e também cirurgião de Edimburgo, capital da Escócia. Bell, assim como o próprio Sherlock, claro, era capaz de deduzir muito da vida e dos hábitos de uma pessoa após observá-la, o que impressionou Doyle. Não só a personalidade, mas também o porte físico de Sherlock foi inspirado no de Joseph, já que Doyle assim descreveu seu mestre. Era magro, vigoroso, com rosto agudo, nariz aquilino, olhos cinzentos penetrantes, ombros retos e um jeito sacudido de andar. Seu ponto forte era a diagnose de ocupações e do caráter. Tal descrição é praticamente idêntica à de Sherlock. Conan Doyle queria dedicar mais tempo para escrever romances históricos. Assim, teria de interromper a criação de histórias com Sherlock Holmes. Decidiu então livrar-se dele. No conto O Problema Final, de 1893, o professor James Moriarty, arqui-inimigo de Holmes, quer matá-lo. Decide, pois, armar uma emboscada para ele. Ao fim, os dois se veem frente a frente em um dos penhascos das cataratas de Reichenbach, na Suíça. Ambos lutam e caem do alto desse penhasco. A reação dos leitores à morte de Holmes foi negativa. Segundo uma fonte, Doyle chegou a ser ameaçado nas ruas de Londres. O autor, diante disso, viu-se obrigado a ressuscitar Holmes. O detetive retorna no conto A Aventura da Casa Vazia, publicado em 1903, mas ambientado em 1894, e explica ao Watson que, na verdade, sua morte foi forjada para despistar seus inimigos. A produção literária de Conan Doyle não ficou restrita ao romance policial. Ele escreveu também, além dos já citados romances históricos, romances de aventura, peças de teatro, poesias e ensaios sobre a guerra, a política e o espiritismo. Conan Doyle criou uma personagem que se tornou a personificação da lógica e da ciência, Sherlock Holmes. Ironicamente, ele acreditava em forças espirituais e sobrenaturais. Apesar de ter sido criado como católico romano, ele aderiu ao espiritismo e dedicou parte de sua vida a convencer as pessoas a acreditarem em espíritos e na vida após a morte. Isso porque o espiritismo foi considerada a religião que prometia evidências, provas de seus fenômenos. Sua fé era tamanha que ele ainda continuou a praticá-la mesmo após terem sido expostas algumas farsas de seus praticantes. Doyle, um patriota fervoroso, tentou justificar o papel do Reino Unido na Guerra dos Boeres. Para isso, publicou 2 trabalhos: A Grande Guerra Boer, em 1900,
e A Guerra na África do Sul, Causa e Conduta, em 1902. No início do século XX, tentou se eleger membro do Partido Unionista Liberal por 2 vezes. Contudo, mesmo tendo obtido uma boa quantidade de votos, não se elegeu. Envolveu-se também na campanha pela reforma do Congo, liderada pelo jornalista Edmund Dean Morel e pelo diplomata Roger Casement. Publicou assim, em 1909, O Crime do Congo, no qual ele denunciava as violações aos direitos humanos cometidos nesse país. Além de oftalmologista, dramaturgo, poeta, espírita praticante e ativista político, Conan Doyle também foi jogador de futebol. Em 1882, ele morou em Southsea, um resort à beira-mar geograficamente pertencente à cidade de Portsmouth, na Inglaterra. Enquanto lá permaneceu, ele jogou futebol como goleiro do Portsmouth Association Club, ou atualmente o Portsmouth Football Club, sob o pseudônimo de A.C. Smith. Conan Doyle teve 5 filhos: Adrian, Arthur, Mary, Dean e Dennis. Dennis Percy Stuart Conan Doyle foi o segundo marido de Nina Mdivani, uma princesa georgiana, o que fez do criador de Sherlock Holmes sogro de um membro da realeza. A criação máxima de Conan Doyle ficou tão famosa e influente na literatura policial que virou sinônimo de detetive. Segundo o dicionário Infoplease, Sherlock significa um detetive particular e também uma pessoa notavelmente hábil em resolver mistérios, especialmente pelo uso do insight e da dedução lógica. Muito antes de seriados como CSI, Bones e outros do gênero, a ciência forense foi popularizada, em alguns casos influenciada, pelas histórias com Sherlock Holmes. Assim como em tal ciência e em tais produções televisivas, a personagem de Doyle usa evidências como caligrafia, balística, impressões digitais, impressões de pneus e impressões de sapatos para testar as suas premissas. Em 1882, Alphonse Bertillon, um criminologista francês, criou um método de identificação de pessoas utilizado em investigações criminais, cujo nome vem de seu sobrenome, bertillonagem. Os sinais na pele, o terceiro fator da bertillonagem, como as tatuagens, por exemplo, são evidências fortes para descrever indivíduos. Tatuagens são detalhes aos quais Holmes prestava atenção e, de certa forma, ele popularizou essa técnica criada pelo colega francês. Curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se, contribua para divulgar este canal. Caso tenha alguma sugestão, deixe-a nos comentários. Muitíssimo obrigado e até a próxima.